Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar a primeira semana do PET número 3 do nono ano. A gente vai começar conversando sobre o surgimento do teatro. O teatro ele surgiu lá na Grécia Antiga, durante os cultos ao deus Dionísio. A sociedade grega, ela cultuava vários deuses. Um deles era o Dionísio, e nas festividades ao Dionísio, os homens se utilizavam de máscaras para interpretar as histórias referentes a esse deus. E nesse contexto foi surgindo o que a gente conhece hoje como teatro. O teatro, obviamente, ele evoluiu bastante desde a Grécia Antiga, apresentando cenários, figurinos e vários outros elementos que a gente vai conversar agora. Um deles é o roteiro. O roteiro nada mais é que um texto no qual estão contidas todas as falas dos personagens e as suas ações. Nós temos também o figurino, que são as roupas que os personagens utilizam. Essas roupas, elas contribuem para que a gente entenda qual é a personalidade de cada um dos personagens e para que a gente também perceba em qual década e a gente tem algumas dicas sobre em que tempo se passa aquela história. Um outro elemento importantíssimo é o cenário, que é o que cria a ambientação da história, ou seja, aonde essa história está sendo contada. E por último, obviamente, também temos atores e as atrizes, que são quem interpretam os personagens, dão vida à história. E nós temos também uma figura central, que é a do diretor. O diretor é quem coordena toda a peça teatral. É ele que diz como os atores vão atuar, como o cenário deve ser e que tipo de figurino cada personagem deve usar. Vamos às atividades. Número 1. O teatro é uma expressão artística muito antiga. Desde os primórdios ele acontecia. A resposta correta é a letra B. Ele acontecia em rituais religiosos, como por exemplo no culto ao deus Dionísio, como a gente conversou lá na Grécia Antiga. Número 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. O diretor é quem seleciona o elenco e define processo. Número 2. Cenário. Espaço onde a história acontece. 3. Atores encenam a história. 4. O figurino apresenta o traje cênico. E 5. O roteiro contém detalhes técnicos da peça. Número 3. Ouvi um barulho dentro da lata. Não sabia ao certo o que era. Se coloque no lugar de um roteirista e termine essa frase dando sentido para ela. Roteirista é quem escreve o roteiro. Como a gente conversou, o roteiro é onde está todas as indicações sobre as falas dos atores e o que acontece na história. Então você vai se colocar no lugar de um roteirista e concluir essa história iniciada aí. Então espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até a próxima semana.